Olá, meu nome é Regina Adriana Estevam. Estou aqui para desejar a todos vocês da TV Relacionamento um ótimo Natal, um próspero ano novo com muita saúde, paz e amor no coração. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós vamos falar com um grande empresário, visionário, tá? E guardem bem esse nome. Nós vamos falar aqui do desafio maravilhoso que ele está hoje. Péricles Garcia Balbassur. Prazer imenso tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. O Péricles, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional. Depois nós vamos falar desse grande desafio aqui. Desafio nisso. Bem, eu sou da região, né? Eu nasci na Lapa de Baixo. Ok. Depois nós se mudamos para o Alto da Lapa. E hoje eu moro no Alto da Lapa também, moro ali na City Lapa, ali no entorno do Clube Pelezão. Perfeito. Eu sou nascido e criado aqui na região. Tá, saí, né? Mas certo. residência sempre aqui na região. Tá, fala dos primeiros trabalhos da sua trajetória profissional. Tá, eu tenho dois parâmetros de trabalho, né? Sempre no coletivo, né? Que é o futebol e depois do futebol Você jogou profissionalmente também? Joguei profissionalmente. Ah, aí, isso daí que eu queria que você contasse aí. Você jogou fora do país também, né? Fora. Tá, conta um pouquinho isso daí. Foi coisa de mais novo, né? Sonho de não era, no meu caso não foi nem sonho, né? Foi acontecendo, né? Então a gente fez claro que hoje em dia, com todo o advento aí de internet, todas as facilidades, tudo ficou mais fácil, né? Mas na nossa época, mal e mal você tinha telefone fixo, né? É verdade. Então a distância era muito grande, né? Não se tinha celular, não se tinha internet, não se tinha... ou era telefone ou era no carro. Isso, exatamente. Não tinha. Depois, ainda lá para frente, que veio o fax, né? Sim, verdade. Eram outras épocas. Hoje está tudo muito mais fácil para você. A distância não é tão grande, né? Porque você consegue ter esse contato. Na época era uma coisa mais difícil. E você começou jogando aqui em São Paulo mesmo, depois de algum olheiro que te levou lá para fora? Isso. Eu comecei nas categorias de base da Portuguesa e do Palmeiras. Depois eu me profissionalizei no Paulista. Aí eu fui para Limeira, depois eu fui para... Aí já fui para fora, fui para Argentina. Legal. E depois voltei, cumpri meu contrato, voltei para o Brasil, depois eu fui para a Europa. E aí retornei aí praticamente já a velhice já bateu, né? Mas você pegou aquela época que era caro essa ligar para o Brasil? Sim, o famoso Desde a Argentina, né? Isso, o famoso DDD. Para cá era caro isso. Era tudo mais difícil, né? Eu acho, esses dias mesmo nós estávamos conversando aí sobre essa nova geração de jogadores, essas coisas que estão acontecendo. Estava até conversando com o pessoal ligado ao futebol e a coisa está... Todo mundo tem uma falsa impressão, né? Essa situação que o pessoal vê, jogadores ganhando bem, esses milionários, existe, mas é um percentual que eu acredito que gira em torno de 1%. Isso, que é o acima da média. Exatamente. Eu acho que a média dos jogadores que começam em clubes de baixo, interior, aí é um salário mínimo. Sim, e às vezes até no profissional, viu? É. Você pega, eu acredito que tirando a Série A e a Série B, aí você coloca 40 clubes, então vamos arredondar para 50, tirando isso, a coisa é feia. Entendi. A coisa é complicada. Mas o que aparece na mídia é o que todo mundo vê, né? Então o pessoal se baliza por cima e não é bem essa a realidade. E também toda essa coisa, né? Que essas mudanças, muita exposição. Então hoje em dia o jogador ganha por direito de imagem, aí o cara vai fazer, não é que nem eu, vai fazer entrevista mal, nem sei se tomei banho, nem eu se tomei banho. Agora o cara faz a sobrancelha, nada contra, cada um, mas eu acho que está muito mimimi, sabe? Tá uma coisa diferente. Eu sou da época que o moleque ia subir pro profissional,
ou ele ia de ônibus, ele ia a pé, ou no malemar ele tinha uma Brasília. Carona, né? Exatamente. Hoje o cara sobe do profissional com desses times grandes, com 18, o que seja, na vaga do cara já tem um baita do carro importado, então o cara já não tem mais aquela coisa. Nada. O cara já sobe bacana. Então, fica difícil o cara querer, como fala, comer carne de segunda, sendo que ele só come carne de primeira. Então, as coisas mudaram muito. Mas não se balizem por esses, porque não é essa a realidade. Não. Verdade. Ô, peraí, Cris, como que começou a concepção aí do jornal? Tá. Então, primeiramente, eu fui trabalhar na Rede Diário de Jornais de Bairro, que era daqui da Lapa também. Que a Rede Diário de Jornais de Bairro seguramente foi o maior jornal de bairro do Brasil. Tá? Jornal impresso mesmo. Jornal impresso. E naquela época só tinha o impresso. Certo. Não existia redes sociais, não existia site, não existia e-mail. O jornal era montado no sistema Pestap, né? Então só existia uma comunicação. Telefone fixo ou aí começou a ter o celular e o jornal porta a porta. Tá. Então era muito forte. E era tudo preto e branco, não era bonito, colorido igual. Não, já tinha. Mas já tinha colorido? Já tinha. Só que assim, não é como o maquinário não é como o de hoje. As páginas coloridas custavam mais caras que as PB. Então, normalmente, as páginas coloridas, as capas, aquelas miolo internas, cartas, né? Isso, não eram todas as páginas que eram coloridas. Hoje, tanto faz você fazer um jornal preto e branco e colorido. O gasto é o mesmo. O gasto é praticamente o mesmo. Então melhoraram a tecnologia das impressões, né? Totalmente. Essa parte, a digitalização para a impressão, foi um salto enorme. Legal. E aí, como é que você entrou aí? Então, nós pegamos a Rede Diário de Jornais, que era jornais por bairros, né? Então tinha o Jornal da Lapa, Jornal de Pinheiro, Jornal da Pompeia, Jornal de Pirituba, né? Eram capas diferenciadas, né? Mas eu já peguei num período que ele estava, por mais que ele tenha atingido o ápice, ele já estava com alguns problemas financeiros e a gente passou alguns anos meio que na deriva, né? Aí veio o final de ano de 2001 para 2002, quando nós voltamos de férias coletivas, o jornal tinha fechado. E muita gente brincou com a gente, vocês vão ficar por último, vão ser o último a apagar a luz, etc. Né? E a gente acabou voltando e não tinha jornal. Tinha literalmente fechado as portas, né? Então, por algumas semanas não teve edição. Não teve jornal. E aí ficou aquela coisa, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Eu tinha me dado muito bem na área comercial. Aquilo que eu falei, eu tinha dois comparativos. O futebol, que é coletivo, e o jornal, que também é como se fosse a engrenagem de um relógio. Isso aqui só chegava às ruas, somados vendedores, ou seja, área comercial, a parte de redação, fotografia, o pessoal a impressão, da diagramação, mas a impressão e por incrível que pareça, naquela época, a distribuição do jornal. Fazer isso chegar até o... Isso é uma logística. O jornal não tem aquela... Não, espera, daqui uma hora lá, alguém vai colocar... Não, é tudo assim. Não, é uma correria. Isso porque nós somos... quebra-cabeça, né? Isso porque nós somos um jornal semanal, imagina um diário, né? É verdade. Então deve ser uma loucura. Nunca trabalhei com jornal diário. Tá. Mas já o semanal já é uma loucura, né? E assim, onde eu falo que as engrenagens têm que funcionar, né? Desde aquela época até então, jornais de bairro são distribuição gratuita. Tá? Para tudo isso chegar nas casas, no comércio, onde quer que seja, tem toda uma logística que envolve funcionários e envolve dinheiro. Perfeito. Então, o jornal de bairro, agora vamos falar do nosso bairro, ele é exclusivamente bancado, patrocinado pelos comerciantes da região.
E por que eu digo exclusivamente? Porque existem jornais de bairro que em nenhum momento desmerecendo qualquer veículo, que não tem esse conteúdo. Você pega, se você folhear o jornal Nosso Bairro, você vai ver que existe uma mescla entre o anunciante, matérias sempre pertinentes à região, e a gente não tem nenhum tipo de ajuda da prefeitura, do governo, ou seja, nós acabamos informando todos esses munícipes graças ao nosso poder comercial. E você que a prefeitura poderia nos ajudar, que o governo... E aqui eu vejo que você faz cobertura de alguns eventos lá, praticamente da comunidade, sim, né? sim, Que bacana, sim. certo? Nós cobrimos eventos, antecipamos eventos que vão acontecer, né? Então a gente avisa a população, ó, vai acontecer isso, vai acontecer uma virada esportiva, uma virada cultural. Esse final de semana vai ser a campanha de vacinação, seja humana ou antirrábica, né? Então nós somos uns prestadores de serviço, aliás, até corrigindo, micro prestador de serviço, porque a gente, como é jornal de bairro, a gente acaba citando o que acontece na nossa região, coisa que a grande imprensa, eles têm mais preocupações a fazer. Né? Que bom. Pérez, além do futebol em si, você sempre foi então da área de humanas mesmo, né? Você gosta de gente, né? Sempre trabalhei com gente, e foi o que me fez aprender a sempre falar de nós, nunca na primeira pessoa, nunca eu. Que bacana. Então não existe o jornal Nosso Bairro meu. Tá, não é um individual, é o coletivo. Porque depende de todas as engrenagens de dentro do jornal e principalmente dos nossos parceiros comerciais, que é a razão de nós estarmos vivos. Perfeito. Pérez, e quando tem um feriado no meio, atrapalha um pouco alguma coisa? Atrapalha. Mas atrapalhou mais na época que a prioridade era o jornal impresso. A distribuição do porta a porta, que antes era 90% de distribuição física no porta a porta, 10% online em redes sociais. Hoje a coisa se inverteu. Hoje a gente solta o jornal automaticamente vai para o Instagram, para o Facebook, nós temos o site nosso, né, que é de contato, e as nossas listas de transmissão do WhatsApp. Okay. Antes do jornal físico, que a proporção 90% online e 10% físico, antes de chegar na rua, você acessa ali, teve 300 mil visualizações. Na própria sexta-feira. Então mudou muito o perfil do leitor. Hoje quase tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar nesse demôniozinho chamado celular. Se a pessoa não se moldar para o celular, está fadada a fechar. Isso é bacana, receber, principalmente nessa qualidade, modéstia à parte dizendo. Hoje você vê que o jornal parece fotografia, né? Já não é mais aquele papel jornal de se jogar fora, né? De colocar na gaiola do passarinho, para não falar outra coisa, né? Então, hoje as redes sociais é o que comanda. É bacana receber isso, guardar isso, mas primeiro está no celular. Exato. Pérez, você hoje tem que falar, né, pessoal? Olha, tem que escrever tanto de lauda que você tem que escrever só, né? Para caber o espaço, né? Sim. Não tem aquele, vou escrever o quanto eu quiser, não. Você está tudo cronometradinho, né? E muito do que a gente às vezes recebe tem que cortar, né? Tem que editar. A gente brinca que existe matérias que a gente recebe que a gente até faz uma brincadeira. Pô, esse recorte deve ser de outdoor, né? Tamanho de coisa que vem. Eu falo, se você colocar 2 páginas, não daria o que o rapaz escreveu, né? Então tem que editar para encaixar e não ficar uma coisa cansativa, né? Você vê que a gente até mudou. Você consegue ler a maioria dos artigos que tem aqui, tudo aqui? Sim. E é bom para atualização sua, né? Sim. Aprende-se muito, toda semana você aprende muita coisa. Aprende com tudo. Você aprende com cada comerciante que você visita, né? Você acaba ficando, não expert em tudo,
Mas você, por exemplo, você vai no mercado da Lapa, você vê como que funciona aquilo, então você entende um pouquinho da área gastronômica, aí você vai visitar uma concessionária de carro, você sabe por que o preço está dessa forma. Aí você vai numa área de informática, você vai principalmente o setor grande que nós temos, essa parte de saúde, estética e beleza, né? Sim. Então você acaba ficando um pouquinho, o pessoal te liga e fala, pô, você conhece um fonoaudiólogo? Eu conheço. Você conhece Entendi. dentista? Até a localização, né? Exatamente. Lá, você dá Isso. Você acaba entendendo, não expert, mas um pouquinho de tudo você acaba, até para você conversar com o cliente, né? Claro que é mais importante você ouvir, né? Mas você acaba pegando um pouquinho de cada coisa. Péricles, você que é muito gente, quando você chega e vai visitar, por exemplo, sei lá, um estabelecimento, e ele fechou, é triste, né? Poxa, se é triste. É triste porque a pandemia fez isso, né? Fez isso com muitos clientes nossos e tem casos de que vem de gerações, né? Sim, verdade. Foi fundado pelo avô, dado continuidade pelo filho, o neto que estava tocando. Então, a gente fica muito feliz quando você vai em algum lugar e você vê lá 50 anos de tradição. Isso, perfeito. Várias gerações, exato. Né? Mas a pandemia fez um estrago razoável. Coisa que não aconteceu. Eu vou citar, por exemplo, o Jornal Nosso Bairro, ele é da Zona Oeste fisicamente, ele atinge a Zona Oeste, mas nós temos clientes de municípios vizinhos, temos clientes no interior por conta das redes sociais, por conta da digitalização. Mas nós somos aqui da Zona Oeste. Nossa sede é na Lapa, então por isso que eu falo um pouquinho mais. Nós temos vendedores em outros bairros, tudo, mas eu fico aqui mais na Lapa. Aí você pega, por exemplo, o que foi para quem não conhece, a Rua 12 de Outubro, talvez a rua principal de comércio da Lapa, haja vista que o aniversário da Lapa é dia 12 de outubro. Ah, não sabia não. Então, coincidentemente, você pega aquela região da 12 de outubro, Cincinato Componente, ali o entorno do Mercado da Lapa, nunca antes você tinha visto uma loja com placa de alunos. Hoje tem. Entendi. Hoje tem. Você anda pela 12 de outubro, você vê placa de alunos na rua 12 de outubro. Podia até apostar na época, nunca vai ter, né? Nunca vai ter. A pandemia muda tudo, né? Inclusive lá até, eu não sei hoje, mas tinha na renovação, tinha que pagar a renovação, até esqueci o termo. Luva, né? Luva, isso. Tinha luva, dependendo do imóvel, na renovação você pagava luva. Né? Então, falando em outro lugar, recentemente eu fui para aquela região da 25 de março, Ladeira Portugal, tem lojas para alugar ali. Quando você imaginar que o pessoal disputava a tapa. E tem lojas para alugar nessa região. Péricles, inclusive o seguinte, colégios, faculdades, que a gente achava que era só crescimento, depois da pandemia as faculdades deram assim, né? Com o EAD e outras plataformas aí. Esse fica em casa que houve, exato. Esse home office, foi uma ducha de água fria para muita coisa. Exato. Eu acho que assim, nunca. Pode ser até que melhore em algum outro aspecto, mas eu acho que nunca mais vai voltar a ser o mesmo, na minha opinião. Verdade. Eu me baseio só para citar. Você está lá no dia a dia mesmo. Exatamente. Por exemplo, o Jornal Nosso Bairro. Em março de 2020 foi quando parou tudo, fica em casa, sistema home office. Então nós demos uma parada na nossa impressão física, nós paramos, né, e começamos a fazer o jornal online. Se adaptando já, né? Instagram, site, as listas de transmissões do WhatsApp. Nós saímos do jornal, acho que com 16 páginas, físico, né? E qual a causa que nós abraçamos? Ajudar o comércio vizinho, ajudar os nossos vizinhos. Okay. Nós fizemos por mais de um ano e meio mais ou menos, para quem não tinha condições de pagar, nós fizemos gratuitamente os deliveries para esses anunciantes. Que bacana. Nós chegamos a 64 páginas na pandemia, só online, né? Sim. E
Se for para comprar, compre do seu vizinho, se for para... ajude o seu vizinho. Então nós fizemos uma ação, aí por que eu toquei nesse assunto? Para isso, nós deixamos de ter um sócio que era a gráfica. Certo. Que imprimiu o que nós imprimíamos. Exatamente. E fora que ele montou um jeito para distribuir. Exatamente. Tinha pessoas até que não acreditavam, né? Nós chegamos a rodar 72 mil jornais por sábado. Tinha algumas pessoas, que absurdo, nós temos isso auditado, inclusive até de anunciantes que desconfiavam. Ele falou, então pega você, vamos com a gente, você olha, audita e tal. E aí teve toda essa mudança. Para isso, como nós tínhamos esse sócio, entre aspas, que eram as gráficas, o preço do anúncio era um. Quando nós não tínhamos mais a impressão, o gasto com a impressão, nós partimos para o online, nós tivemos que renegociar com alguns clientes. Perfeito. Então, eu não vou citar o nome, mas eu vou citar o segmento. O cliente pagava na página, na época, R$ 4.800 por semana. Tá, jornal impresso e tal. Quando veio a Covid, que a gente não tinha jornal impresso, nós fomos renegociar essas coisas, até porque nós não tínhamos mais esse gasto. Mas precisávamos sobreviver, precisávamos manter os funcionários. Eu fui fazendo as propostas indecentes para os meus empresários, para o pessoal que anunciava. Eu falei, olha, então, em vez de você pagar 4.800 por semana, você vai pagar por mês. Então ele, bacana. E o jornal deu resultado. Que bacana. Eu achei que não daria resultado. Atividade, né? E o jornal deu mais resultado no online. Que bacana. Passou esse período, voltamos a ter o jornal online, que cresceu muito, e mais o jornal impresso. Aí eu chego para você pagava 4.800 por semana, passou a pagar 1.200 por semana. Verdade. Aí eu chego para você, vamos voltar naquele lá, você não volta a pagar. E outra, você sabe que a quantidade pela transmissão de leitores aumentou. Aumentou absurdamente. Exatamente. E esse cliente, ele sempre brinca, não sei se o jornal dá resultados, né? Aí ele falou, olha, eu posso te garantir que 3/4 das minhas vendas foram via jornal Nosso Bairro. Que bacana. Só que, para mim, não importa mais se você vai fazer jornal impresso. Porque o online funcionou mais do que o impresso. Então eu não vou conseguir que você volte a pagar 4.800 na minha página. Você vai pagar 1.000 você entendeu? Maravilhoso. Então é uma... Ô Péricles, nós estamos tantos finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Eu queria que você deixasse aí os seus contatos e também o do jornal também. Opa, vamos lá. Olha, o jornal Nosso Bairro, nós temos o site que é www.jornalnossobairro.com.br. Nós temos o Instagram, que é Jornal e Revista Nosso Bairro. Nós temos um número considerável de seguidores. No WhatsApp, eu vou colocar o meu, mas tem o jornal, o meu é 011, né? 996862493. Olá, eu sou Péricles Garcia Rovassori, do Jornal e Revista Nosso Bairro, e também estou na TV Relacionamento.